Neste trabalho, eu vou apresentar os resultados principais do projeto de pesquisa intitulado Minério de Ferro, flotação de itaberito dolomítico e reprocessamento de rejeito. Neste trabalho foi dado continuidade a um projeto de pesquisa já iniciado no ppm-10, que foi o estudo do efeito dos íons cálcio, magnésio e manganês na seletividade da flotação catiônica reversa de minério de ferro, que é utilizado, então, para enriquecer minérios pobres de ferro com partículas menores do que 0,15 milímetro, amplamente utilizado no quadrilátero ferrífero, no estado de Minas Gerais, que é o maior produtor de produtos de minério de ferro para a indústria siderúrgica, gerando, então, milhares de empregos diretos e indiretos e divisas para o Estado, sendo de grande importância. Então, qualquer aumento de produtividade, de vida útil das minas, isso implica, então, na manutenção desses postos de trabalho e de divisas para o Estado. Bom, em minérios de ferro cada vez mais pobres, que é o nosso caso aqui, quando se tem, além do quartzo, como principal mineral de ganga associado aos minerais de ferro, se tem carbonatos, como é o caso de dolomita e calcita, esses minerais são levemente solúveis e liberam esses cátions, né, cálcio e magnésio, na polpa, no meio aquoso, onde é feita, então, a separação, a flotação, com a adição de amido, para que tem grande afinidade, que reagem quimicamente com o ferro dos minerais portadores de ferro, é um polímero de alto peso molecular, e esses minerais aumentam a afinidade com a água. E, posteriormente, é adicionado, então, as aminas, que é um coletor catiônico, que é atraído, a sua cabeça polar é carregada positivamente, é atraído pela superfície negativa do quartzo e fica com um radical, uma cauda de hidrocarbonetos voltado para o meio aquoso. Então, quando passa, né, um fluxo de bolhas de ar, as partículas de quartzo, então, se aderem a essas bolhas, vão para a superfície, de onde, então, é removida, enquanto que os minerais de ferro permanecem dentro da célula e são removidos no fundo da máquina de flotação. Esses íons, como eu disse anteriormente, cálcio e magnésio, eles são atraídos pelo cálcio, pelo quartzo e pela hematita, antes da adição dos reagentes que eu falei anteriormente, que é o amido e a amida. O amido também tem alta afinidade com cálcio e magnésio. E ele funciona também como depressor de dolomita. Então, quando em meio aquoso tem o cálcio, ele, ao ser atraído eletrostaticamente pela superfície negativa do quartzo, o amido, então, vai interagir, vai se absorver nesses sítios onde tem cálcio e magnésio. E aí perde a seletividade, que significa a produção de um concentrado abaixo da qualidade exigida para ser aplicada na indústria siderúrgica. Então, foram feitos estudos anteriormente com reagentes complexantes para capturar esses íons. Deu bons resultados com a EDTA e a gente continuou, então, com esses estudos, com hexametafosfato de potássio, né, com ácido cítrico, como complexantes, que, em meio aquoso, quando adicionado esses íons, deu bons resultados, promissores, na separação do quartzo e entre quartzo e hematita. Mas,
Quando, né, foi colocado o mineral dolomita, e ao ser adicionado esses reagentes complexantes antes da adição do amido e posteriormente da mina, aumentou enormemente a solubilidade da dolomita. Então, indicando que não foi, então, efetivo na presença da dolomita. Então, indicando que esses íons, eles devem ser complexados antes, né, da adição dessa água de recirculação no processo de flotação, para diminuir, então, esses cátions livres para se absorver sobre o quartzo. Uma outra alternativa que foi testada na flotação catiônica reversa foi o uso de um novo coletor, também catiônico, que é o amidoamina, que deu bons resultados para minérios silicatados e tabelitos silicatados, sem o uso do depressor, que foi o amido, que poderia, então, ser uma alternativa, que também foi testado, e depois, na presença de dolomita, também não foi efetivo. Tá? Então, pode-se pensar em outras rotas que estamos continuando a estudar, que, por exemplo, pode ser a rota aniônica usando outro tipo de coletor, que no caso é os ácidos carboxílicos. Um outro problema bastante sério na região aqui do quadrilátero ferrífero é a geração de grande quantidade de rejeitos descartados nas bacias, que, no caso da flotação, antes, né, dessa etapa de flotação, tem que ser removido partículas ultrafinas, que são aquelas partículas de tamanho menor do que 10 micrômetros, que causa efeito muito deletério, é muito problemático na flotação. Então, a gente estudou o uso de floculante para que formar pseudopartículas de tamanhos maiores de minerais portadores de ferro e, posteriormente, estes serem separados das partículas de quartzo por separação magnética, que a gente testou, que também pode ser efetuado por flotação. No nosso caso, nós testamos separação magnética de médio campo, e foram efetuados estudos usando amido de milho também e poliacrilamidas. O amido de milho, né, é um polímero natural, não tóxico, e que deu bons resultados promissores com dosagem em torno de 2.000 gramas por toneladas. No caso das poliacrilamida aniônica ou não iônica, no nosso caso, ela deu bons resultados com 300 gramas por tonelada, similar ao amido, porém, esses reagentes são mais caros e tóxicos. Então, ainda temos, né, muito aqui que estudar, tanto na questão desses minérios que está, né, na fronteira, nessa zona entre o itabirito silicatado e dolomítico, que são minérios com teores de dolomita entre 2,5% e 10%, e o caso dessas partículas ultrafinas, que será de grande validade, de grande interesse para o estado de Minas Gerais.